Olá, esse é o programa Apostila da TV Justiça. Meu nome é Enio Gentil Vieira Júnior, sou professor de Direito da Criança e do Adolescente nas Escolas Superiores da Magistratura, do Ministério Público e da Advocacia no Estado de Santa Catarina. O tema da aula de hoje é o ato infracional, um dos aspectos destacados do direito da criança e do adolescente. O programa, como de costume, vai contar com alguns alunos aqui no estúdio e alguns alunos por intermédio da web. Os alunos de hoje são do Complexo Jurídico da Madre de Jesus, a unidade de Fortaleza. Os alunos aqui hoje no estúdio são da UPES e do UniCeub, aqui do Distrito Federal. Vou pedir primeiro para que os alunos aqui no estúdio se apresentem e que posteriormente os alunos da web deem alguma palavra com a gente também. Peço que se apresentem um a um, peço que façam na ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo aqui, por favor. Meu nome é Isadora, eu estou fazendo Direito no CEUB e pretendo atuar na área empresarial. Meu nome é Gilbson, faço curso no CEUB e pretendo seguir a carreira jurídica na área de magistério. Meu nome é Leonardo Vaz, eu sou estudante de Direito do UniCeub e pretendo seguir a área de concursos. Meu nome é Laís, eu também estudo Direito na UPS e pretendo prestar concursos. Meu nome é Aida Beckman, eu faço Direito na UPS também e pretendo seguir na área de concurso e pretendo advogar também. Bom, dá para ver que aqui no estúdio os alunos demonstram esse caráter heterogêneo que tem o direito, né? Várias carreiras possíveis, né? É aquilo que as pessoas chamam de o grande leque que o direito tem em termos de carreira, seja na área pública, seja na área privada, seja numa área mais empresarial ou numa área social do direito, que é o tema que vai ser tratado na aula aqui hoje. Também vamos conversar agora com o pessoal da web, né, do curso da Madre de Jesus de Fortaleza. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Preparados para a aula de hoje? Preparado. Já estudaram alguma coisa da matéria, direito da criança e do adolescente, ato infracional, mais especificamente ou não? Já sim. Se prepararam para a aula de hoje ou já estudaram isso anteriormente? Estudamos anteriormente. Tá. Então, sejam bem-vindos ao programa. Vamos começar a conversa agora. E nada mais conveniente ao tratar de algum assunto do que iniciar pela sua conceituação. E o conceito de ato infracional se encontra no corpo do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O dispositivo que inicia a matéria de ato infracional no Estatuto da Criança e do Adolescente é o artigo 103. O artigo 103 define ato infracional como a conduta descrita como crime ou contravenção penal. E apesar de despretensiosa a redação do artigo 103, ela traz uma série de conclusões importantes. Primeiro, quando o legislador diz que ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal, ele quer dizer que ato infracional não é nem crime, nem contravenção penal. Prevê, portanto, um sistema especial para crianças e adolescentes autores de atos infracionais. Especial e diferenciado daquele do adulto. Bom, outra conclusão. Se ato infracional não é nem crime nem contravenção penal, ele guarda, por outro lado, a mesma estrutura do crime e da contravenção penal. O Estatuto traz, portanto, a garantia para criança e adolescente autor do ato infracional da reserva legal. Portanto, ato infracional é uma conduta dolosa ou culposa, assim como é para o adulto. É uma conduta que exige um resultado, exige um nexo de causalidade e exige tipicidade. Só que é uma tipicidade delegada. Por que tipicidade delegada? E essa é uma primeira grande inovação no ato infracional. Não existe mais aquele conceito de desvio de conduta. Quando qualquer conduta que o juiz arbitrariamente considerasse ato infracional, poderia ensejar uma medida socioeducativa, uma resposta estatal à prática do ato infracional. Não mais. Agora, aquela mesma tipicidade que garante o adulto passa a garantir a criança e o adolescente autor de ato infracional. Vejam, eu disse sempre criança e adolescente, mas daqui a pouco vou fazer uma outra distinção, agora separando a criança e o adolescente. Bom, tipicidade delegada significa dizer que não há no Estatuto da Criança e do Adolescente uma lista de atos infracionais. Os atos infracionais se encontram também descritos, o tipo, na legislação ordinária. Portanto, uma norma de extensão, que é esse artigo 103 do Estatuto, busca no Código Penal, por exemplo, o tipo relativo ao furto.
Busca no Código Penal, por exemplo, o tipo relativo ao homicídio. Busca na lei de drogas o tipo relativo ao tráfico de drogas. Portanto, essa norma é uma norma de extensão, como eu disse para vocês, e a tipicidade do ato infracional não é própria, mas é uma tipicidade delegada. Também, para se configurar o ato infracional, não podem estar presentes causas de exclusão de ilicitude. Se estiverem presentes algumas das causas ou alguma das causas de exclusão de ilicitude, não há também ato infracional. Ou seja, o mesmo regramento do adulto se aplica ao adolescente pelo princípio da reserva legal trazido para o ato infracional. Então, a previsão do artigo 103, como eu digo para vocês, apesar de parecer despretensiosa, traz pela primeira vez, lá em 1990, a garantia da reserva legal ao autor do ato infracional. Mas eu disse aqui, criança pratica ato infracional? A resposta, sim. Criança pratica ato infracional, pela própria redação do artigo 105 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A diferença da disciplina da criança autora de ato infracional para o adolescente autor do ato infracional está no sistema que ele é submetido. Enquanto a criança autora de ato infracional é submetida ao sistema de proteção, com as medidas de proteção do artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o adolescente autor do ato infracional é submetido ao sistema de justiça ou sistemas socioeducativos, com medidas socioeducativas. O adolescente, ao sofrer medidas socioeducativas, também pode, na qualidade de socioeducativas, receber medidas de proteção. Mas eu diferenciei medidas de proteção e medidas socioeducativas. Bom, medidas de proteção são aquelas adequadas ao segundo sistema de garantias de criança e adolescente. O Estatuto ele é dividido em 3 sistemas de garantias. É classificado como um microsistema de garantias e subdividido, para fins didáticos, em 3 subsistemas. Um primeiro, de previsão geral de direitos. Direito à vida, direito à saúde, direito à convivência familiar e comunitária, direito à integridade física, dignidade e uma série de outros direitos. Existe também um sistema secundário, que eu acabo de mencionar, que é um sistema de proteção. Esse sistema de proteção ele só é acionado quando os direitos previstos no primeiro sistema são violados. Esse sistema é aplicado tanto à criança quanto à adolescente. Já o terceiro sistema, ele somente se aplica ao adolescente autor de ato infracional e não mais à criança. Por isso é correto dizer, criança pode ser autora de ato infracional. Ela só não é submetida ao sistema socioeducativo. Porque a criança autora de ato infracional, um indivíduo com menos de 12 anos de idade, ele ainda é considerado vítima, ainda que autor de ato infracional. Ele é considerado ainda violado em seus direitos, mesmo sendo autor de ato infracional. Já o adolescente autor do ato infracional, pela idade que já tem, ele já passa a responder, ainda que de maneira não tão severa quanto a do adulto, ele passa a responder pela prática do ato infracional com medidas socioeducativas. Medidas, inclusive, em algumas hipóteses, privativas de liberdade. O adolescente autor de ato infracional, por ser submetido a um sistema mais gravoso que o da criança, já que a criança não sofre processo, a criança é encaminhada ao conselho tutelar e recebe somente medidas de proteção, ele passa a ter uma série de garantias. O Estatuto abre 2 títulos. Um título em que prevê direitos individuais ao adolescente autor de ato infracional. E um segundo título que prevê garantias processuais ao adolescente autor do ato infracional. Finalmente, ao tratar do ato infracional, abre-se um capítulo em que se trata das medidas socioeducativas. Bom, direitos individuais ao adolescente autor do ato infracional. Por que só o adolescente? Repito, porque o adolescente é processado. O adolescente é submetido ao sistema de justiça. A criança não. A criança é submetida ao sistema tutelar, cuja esfera é meramente administrativa. Não há um processo judicial. E ela recebe medidas de proteção, e não uma resposta estatal à prática do ilícito. Bom, direitos individuais. Um dos primeiros direitos previstos ao adolescente autor do ato infracional é ser apreendido somente em flagrante infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Disse alguma novidade? Não. O adulto tem esse direito. O adulto ele só pode ser preso em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Esse direito se estende ao adolescente autor de ato infracional. Outro direito
do adolescente autor do ato infracional é ter identificado a autoridade que realizou a sua apreensão. É um direito que ele tem. Outro direito individual do adolescente autor do ato infracional é ter comunicado a sua apreensão à autoridade judiciária competente e à sua família ou um terceiro que ele indicar. É outro direito que o adolescente autor do ato infracional tem. Também tem o direito de não sofrer a identificação criminal se já houver sido realizada a identificação ou demonstrada a identificação civil. A identificação criminal, ela só é obrigatória quando houver dúvida fundada e para efeito de confrontação. Se não houver dúvida acerca da autenticidade, da veracidade do documento civil do adolescente, ele não será submetido à identificação compulsória. Portanto, a identificação criminal compulsória, ela é exceção. Ela é possível, mas é exceção. Um outro direito, que nem aparece no capítulo dos direitos individuais, mas aparece no capítulo referente ao procedimento de apuração do ato infracional, é de não ser conduzido em compartimento fechado de veículo ou em outras condições atentatórias à sua dignidade e à sua integridade física. São direitos previstos ao adolescente autor do ato infracional. Agora, tem um direito previsto como direito individual, que é o direito ao prazo máximo de contenção provisória. E chamam a atenção para as terminologias do direito da criança e do adolescente em relação ao autor do ato infracional. Adolescente, ele não é preso, ele é internado ou contido. Adolescente não é denunciado, ele é representado. Adolescente não é preso em flagrante, ele é apreendido em flagrante. Então, atentem para a terminologia. É adolescente em conflito com a lei e não menor infrator. Terminologia do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque a figura menor, quando o Estatuto entrou em vigor, foi afastada do ordenamento jurídico. Até voltou, por equívoco, no Código Civil de 2002, mas o propósito do Estatuto era afastar essa terminologia. É criança ou adolescente. No caso do ato infracional, adolescente em conflito com a lei. Bom, contenção provisória. Contenção ou internação provisória. O prazo máximo de uma internação provisória é de 45 dias. Tecnicamente, a internação provisória é chamada de atendimento acautelatório do adolescente em conflito com a lei. Esse atendimento acautelatório não é medida socioeducativa. As medidas socioeducativas são aquelas previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. As medidas socioeducativas constam de um rol taxativo. A contenção ou internação provisória ou atendimento acautelatório do adolescente em conflito com a lei, ela é prevista no artigo 108 do Estatuto. É uma medida de cunho acautelatório, não é medida socioeducativa. Prazo máximo, 45 dias. Existe uma discussão na doutrina se esse prazo é prorrogável ou não. Entendo que não. O prazo não é prorrogável. O prazo máximo é de 45 dias. Se o adolescente, se o juiz não conseguir finalizar a instrução do processo nesses 45 dias, é o caso, então, de liberação do adolescente para que ele responda o restante do procedimento em liberdade. O juiz, para aplicar a contenção provisória ou internação provisória, ele deve se basear em indícios suficientes de autoria e de materialidade. E mais, ele deve justificar a medida na sua necessidade imperiosa. De garantias processuais do adolescente autor de ato infracional. Primeira garantia, aquela garantia genérica. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal. Leia-se, nenhum adolescente poderá também ter algum direito restrito sem o devido processo legal. Leia-se também, a nenhum adolescente será imposta medida socioeducativa sem o devido processo legal. Uma medida socioeducativa só pode ser imposta ou por intermédio de sentença ou em caso de remissão. E essa remissão, se oferecida pelo Ministério Público, depende de homologação pela autoridade judiciária competente. Garantias processuais propriamente ditas no Estatuto: direito ao pleno e formal conhecimento da imputação que lhe é feita de ato infracional, por meio do quê? Citação ou outro meio equivalente.
Igualdade na relação processual. O adolescente tem o direito de confrontar testemunhas, tem direito de confrontar vítima e produzir qualquer prova, desde que lícita, na sua defesa. Outra garantia processual, direito à defesa técnica. Existe um peso sancionatório, ainda que pena não seja, nas medidas socioeducativas. Existem medidas socioeducativas que são segregatórias, privativas de liberdade. Portanto, a presença do defensor da defesa técnica é de extrema importância na apuração do ato infracional. Também, em decorrência disso, assistência judiciária integral e gratuita àqueles que necessitem. Outro direito, direito de ser ouvido pessoalmente pela autoridade competente. E, finalmente, um direito bastante específico ao autor de ato infracional, o direito de solicitar a presença dos pais ou responsáveis em qualquer fase do procedimento. Solicitar. Se não for possível localizar pais ou responsável, nomeia-se curador especial a esse adolescente. As medidas socioeducativas constam de um rol taxativo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vão desde a advertência até a internação. Pelo nosso curto espaço de tempo, vou tratar da medida mais importante. Não diria a mais importante, mas a mais grave, a internação. A medida de internação se pauta por princípios de brevidade, excepcionalidade e condição peculiar do adolescente como pessoa em desenvolvimento. O prazo máximo de uma internação é de 3 anos, mas a internação é tida como medida de prazo indeterminado. Por que a internação é tida como medida de prazo indeterminado? Porque na sentença o juiz não irá fazer dosimetria de medida, não irá fazer dosimetria de internação, ele simplesmente aplica a internação. O prazo máximo vai depender do quê? Da evolução do caso. Se os relatórios da equipe técnica, que devem ser encaminhados a cada 6 meses, forem sempre favoráveis ao adolescente, o juiz terá de decidir se libera ou não o adolescente, e se decidir de forma contrária aos relatórios da equipe técnica, do centro educacional em que se encontra o adolescente, deverá fazê-lo de forma fundamentada. Para a aplicação de uma medida socioeducativa, é necessário que o juiz verifique a gravidade do ato infracional, as circunstâncias do ato infracional e a capacidade do adolescente em cumpri-la. E diz mais o Estatuto: se o juiz verificar que é possível a aplicação de qualquer outra medida que não a internação, ele não está autorizado a aplicar a internação. A internação pode, não deve, pode ser aplicada em 3 hipóteses. No caso da prática de ato infracional com violência ou grave ameaça à pessoa, e aí basta um ato infracional. Também pode ser aplicada a internação em caso da prática reiterada de atos infracionais graves. E, finalmente, uma última hipótese, no caso de descumprimento reiterado e injustificado de medida anteriormente imposta. Essa hipótese, o prazo máximo de internação é de 3 meses. 3 meses. Se na regra geral o prazo máximo é de 3 anos, nessa hipótese o prazo máximo é de 3 meses. Agora fica um detalhe. O legislador define, no inciso 2 do artigo 122 do Estatuto, que o juiz poderá aplicar a internação no caso de prática de atos infracionais graves, mas não conceitua o que é reiteração e nem conceitua o que é ato infracional grave. Os tribunais decidiram, não de forma ainda pacífica, mas é a tendência, que ato infracional grave é aquele cujo delito de referência lá da legislação penal ordinária seja punido com reclusão, e reiteração para o STF é a prática de 3 atos infracionais graves. Agora, não se esqueça, 3 atos infracionais graves, mas não há necessidade de reiteração específica. Podem ser atos infracionais graves distintos. As medidas socioeducativas também podem ser aplicadas em sede de remissão, tanto pelo promotor de justiça quanto pelo juiz de direito. O promotor de justiça aplica a remissão como forma de exclusão do processo.
o juiz de direito aplica a remissão ou como forma de extensão ou como forma de suspensão do processo. Por que eu digo isso? Porque a remissão, ao contrário de que muitos acreditam, não se confunde necessariamente com um perdão judicial. A remissão, ela tanto pode ser clausulada, e aí se aparenta muito mais com uma transação, como ela pode ser sim, pura e simples, e aí se assemelha a um perdão judicial. Por isso é muito mais interessante se classificar a remissão como um incidente de agilização do processo, como um incidente de economia processual, que tanto pode se assemelhar à transação, como pode se assemelhar ao perdão judicial. Feita essa primeira conversa sobre ato infracional, finalizamos o primeiro bloco. Agora nós vamos entrar no segundo bloco, em que os alunos farão algumas perguntas para mim, tanto os do estúdio quanto os da web, e nós tentaremos responder dentro das possibilidades. Até o próximo bloco.